vocês, ele, na verdade, é um livro, né? Um livro que eu fiz com o uso da HP12C. Então, tudo que estiver aqui nesse material, ele já está resolvido para vocês, tá? Nas duas formas. Está resolvido na forma manual e também está resolvido com a utilização da calculadora HP12C. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar esse material e, de uso da calculadora, vocês vão o quê? Só replicar as teclas que estão disponíveis, né? Os comandos. Tranquilo? Então, deixa eu colocar o material aqui na tela. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza, pessoal. Vocês estão visualizando aí a tela? Escrito aí questões selecionadas de matemática financeira, professor Carlos André. Dá um feedback para mim. Tá aparecendo, né? Ok, então vamos lá, né? Vamos dar início aí ao nosso material. Então, esse material que eu preparei para vocês, ele tem 82 páginas, ele já vem todo resolvido com o uso da calculadora HP. Então, na primeira questão aí você tem, né? Um objeto sofreu um desconto de 8% e custou R$ 460. Quanto você iria pagar por esse objeto se ele não sofresse o desconto? Então, olha só. Se a gente fosse resolver isto aqui pela famosa regra de três simples, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Se fosse resolver aqui, né? Os 460 Oi, professor. já é o valor com desconto, né? Então, na verdade, esse valor com desconto de 8% representa 92% do valor. Como ele quer saber quanto você iria pagar por esse objeto se ele não sofresse o desconto, você iria atrás desse 100% aqui, ó. Perfeito? E esse 100% corresponderia a X. Se você multiplicar cruzado, né, vou resolver aqui, ó, a multiplicação cruzada. 92 vezes X, 92x. 460 vezes 100, você acrescenta aqui, né, mais dois zeros, dá 46 mil. Se você pegar os 46 mil e dividir por 92, você vai encontrar o valor total do objeto sem o desconto, que é de R$ 500. Perfeito, pessoal? Então, a solução desse problema sem usar HP12C, você resolve pela regra de três simples. Beleza? Só que o nosso propósito aqui é resolver de modo mais prático, né? Mais direto, sem precisar estar a todo momento resolvendo de forma manual. Então, o que que você faz aí através da HP12C? Você vai bater aí, ó, 500, que é a digitação, tá? Lá na sua máquina, 500, bate a tecla Enter, o 460, que é o valor, né, já com o desconto de 8%, e bate nessa tecla aqui, ó, delta percentual. Vai aparecer no seu visor o menos 8%. Mas claro que a gente está usando aqui o resultado, né, para poder resolver essa questão. Mas na forma prática, você vai utilizar isso aqui, ó, 460, a tecla dividir, né, lá na HP12, e esses 92% que está na forma percentual, você vai trabalhar isso na forma unitária, 0,92.
Então, na hora que você bate aí, né, 46 dividido por 0,92 na calculadora científica, isso dá R$ 500. Mas como que a gente faz na HP12C? Você vai pegar os 460, Enter, olha os comandos, tá? Enter, 0,92 dividido. Então, só para lembrar, tá? Toda vez que eu botar aqui o retângulo, isso quer dizer que você tem tecla, né, na sua HP12C. Beleza? Então, você já tem instalado aí na sua HP, no seu celular, a calculadora HP12C, né? Foi uma atividade que eu passei para vocês no primeiro encontro, né? Todo mundo fazia o download da calculadora HP12C para o celular de vocês, tá? Então, beleza. Então, como que a gente faz aqui a operação? 460, digita o Enter, né, na calculadora HP. Os 92% que estava na forma percentual, a gente vai jogar na forma unitária, ou seja, divide este valor por 100 e bate no final a tecla de dividir. Beleza? Então, vamos lá. Segunda questão aí, usando HP12, né? Se você resolver aqui no papel, né? Numa indústria, 15% dos operários são solteiros. Se a indústria possui 700 operários, quantos são os casados? Então, se a gente fosse de novo, né, resolver, tá todo mundo visualizando aí, pessoal? A solução, dá um feedback aí. Tá todo mundo conseguindo visualizar aí? Eu escrevendo a solução? Beleza. Então vamos lá, continua o jogo aí. Então, nessa segunda questão, o que que nós temos aqui? Um total de funcionários, né? Nós temos aí 700 operários. Esses 700 operários correspondem a 100% do valor, perfeito? Mas como ele quer que você represente o percentual de casados e te deu o percentual de solteiros, você vai tirar, né? Se 15% são solteiros, se você subtrair 100 menos 15, vai dar 85% de casados, perfeito? Se você fizer a multiplicação cruzada de novo aqui, né? Pela regra de 3 simples, você vai ter aí 100x. Quanto que é 700 vezes 85? Se a gente fizer isso aí na forma manual, 700 vezes 85 vai dar 59.500. 59.500. Cortando esses dois zeros aqui, vai dar 595. Perfeito? Igual o gabarito aqui, ó. Então, esse material é material de referência para vocês, tá? Material que você usa aí resolvendo pela HP. Vocês estão vendo que eu resolvendo aqui manualmente dá muito mais trabalho, né? Então, esses 85% é o percentual de casados. Se você fosse tirar pela de solteiros, você faria assim a conta, né? 700, que é igual a 100%. Só que agora não mais pelos 85%, né? Mas pelos 15% que ele te deu lá no enunciado. Se fosse fazer isso aqui, daria 100x. 700 vezes 15, se você fizer a multiplicação cruzada aí, vai dar 10.500. Cortando os dois zeros, vai dar os 105, que é a quantidade de funcionários que são solteiros. Perfeito? Só que, como nós estamos usando aí a máquina HP12C, né, então, por que que a gente está utilizando máquina em vez de solução manual? Justamente, né, quando vocês forem para o mercado de trabalho, estiverem trabalhando com finanças, estiverem trabalhando aí com área securitária, trabalhando em bancos, trabalhando no mercado financeiro, você vai utilizar ainda a HP12C. Ela não está em desuso, tá, pessoal? Você for um gerente de banco, um analista financeiro, um consultor financeiro certificado pela Ambima, você ainda vai utilizar a calculadora financeira HP12C, tá? Que é um recurso que a gente utiliza, né? Além da HP, nós temos o Excel, né? Então, vocês têm aí o cálculo manual, que você faz
para quem é concurseiro, é tranquilo, mas isso a gente tem que otimizar, né? A gente tem que utilizar as ferramentas, as tecnologias que estão à nossa disposição. Então, como que te faz esse cálculo já pela HP 12C? Então, você vai digitar os 700, bate a tecla Enter, que é a entrada de dados, digita 85 e aperta a tecla da porcentagem. Então, a tecla da porcentagem lá já identifica o valor que você tem, né? Que é os 595 operários são casados. Se em vez de você colocar 85 aqui, você colocasse os 15, você iria identificar a quantidade de solteiros. Então, como que ficaria na sua HP se ele pedisse o de solteiros e não os casados? Ficaria 700, Enter, que é uma tecla, 15 e o porcento, que é a tecla. No seu visual aí, irá aparecer os 105, beleza? Só que você tem que lembrar o seguinte, né? Esse 595, que é o resultado dos 85%, se você somar com esse 105, que é o percentual, resultado percentual de casados, tem que voltar a dar 700. Então, se você somar aí 595 mais 105, ele volta ao valor que era, né, do total de operários. Beleza? Então, o que me interessa aqui, de modo prático, rápido, objetivo, é você resolver essas operações usando a sua calculadora HP12C, já instalada no seu celular. Perfeito aí, pessoal? Então, para lembrá-los, né? Como vocês estão lá resolvendo os problemas dos módulos 1, 2, 3 e 4, né? Os módulos lá que estão na nossa plataforma A, no dia da nossa avaliação, você vai poder usar a sua calculadora para resolver os problemas, tá bom? Então, no meu caso aqui, como professor de matemática financeira de vocês, eu sou um professor que deixa utilizar os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição. Então, se você precisar usar o Excel, calculadora HP, a calculadora Cássio, a financeira da Cássio, por mim não tem problemas, tá? É como eu digo para vocês, né? Se você não sabe manusear um martelo, uma enxada, um terçado para fazer, né, um trabalho doméstico, então você não sabe utilizar a ferramenta, né? Então, aqui para nós a ferramenta é essencial para você resolver os problemas. Se você não sabe usar a ferramenta, você não vai conseguir. Então, eu sou um professor já que libera aí as ferramentas que estão disponíveis na forma tecnológica. Tranquilo? Então, sempre seguindo o quê? A questão aí dos comandos da HP12C. Tá? Lembrando a vocês, tá? Como nós vamos ter 10 questões, olha aí, ó, são 10 questões, só que na nossa prova são 8 questões de múltipla escolha, só para marcar o X, e 2 questões são discursivas, tá? Então, quando você for lá resolver as 8 questões, que são de múltipla escolha, você não precisa apresentar o cálculo, tá? Você faz isso aí na sua HP e só marca o X nas alternativas corretas, tá? As outras 2 questões, então, como vai funcionar as outras 2 questões que vão ser discursivas? Você vai ter que apresentar os cálculos. Na verdade, eu não quero os cálculos, eu quero que você apresente os comandos da sua HP12C, tá? Então, em vez de eu pedir cálculo manual, eu vou pedir os comandos. Então, por exemplo, quais os comandos aqui dessa questão? 700, Enter, 85, porcentagem. Então, a questão 9 e 10 da nossa prova, você apresenta os comandos, beleza? Então, você vai ter que escrever os comandos na 9 e na 10. Fácil desse jeito. Fácil, fácil, fácil. Beleza? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Terceira questão. Mais uma questão que envolve aí porcentagem. Mas vocês estão vendo aqui que a tecla mudou, né? Em vez de ser a tecla da porcentagem, nós vamos ter uma teclazinha que contém porcentagem, mas é porcentagem T. O que essa tecla indica para nós na HP12C? Ela é a porcentagem que você tem em cima do todo, em cima do total. Então, você tem a porcentagem em cima do valor total da questão. Então, você tem aqui, né, a pergunta:
De 400 operários, 120 faltaram ao serviço. Qual a taxa de porcentagem dos operários ausentes? Se nós fôssemos fazer, de novo, no papel, né? Essa questão usando cálculo manual, seria fazer desse jeito, né? Os 400 operários corresponde a 100%. Logo, se 20 funcionários faltaram, isso representa quanto em termos percentuais? É X. Multiplicação cruzada, novamente, né? 400x, 400 vezes x, 400x, 120 vezes 100, 120 com dois zeros acrescidos. Corta os dois zeros. Isso vai ficar 120 dividido por 4, que dá os 30%. Então, se 120 funcionários faltaram o serviço dos 400, o percentual que você tem aí é de 30%. Tranquilo? Você poderia fazer de outro jeito também. Você já poderia pegar, por exemplo, os 120 e dividir por 400. Direto assim, ó. O menor pelo maior. Né? Se a gente simplificar isso aqui, por exemplo, por 2, isso aqui fica 6, 20. Por 2, fica 3 décimos. Olha aí, ó. 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Aí no final você multiplica por 100, que vai dar os 30%. Beleza? Duas formas de você resolver o mesmo problema no cálculo manual. Mas, novamente, eu não quero cálculo manual, beleza? Eu quero que você saiba utilizar os nossos recursos, as nossas ferramentas. Como que nós resolvemos isso utilizando a HP12C? Ela foi criada para isso. Você digita 400, aperta na tecla Enter, digita o 120, que é o valor dos funcionários que faltaram, e aperta a tecla porcentagem T. Então, o que é a tecla porcentagem T? É o valor que você tem considerando o valor total. É a porcentagem em cima do valor total. O que é a porcentagem em cima do valor total? O valor total é os 400. E a porcentagem que você quer tirar em cima do valor total é 120 de 400. Então, se você faz essa operação, os comandos na HP12C, 400 enter 120 porcentagem T, no seu visor vai aparecer o resultado já de 30%. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Então, o que importa aqui para nós é saber o quê? Operacionalizar a sua calculadora HP12C. Perfeito? Então, vamos lá. Podemos prosseguir? Todo mundo aí entendendo, pessoal? Tranquilo? Ah, o pessoal está perguntando aqui, né? Tem como mandar essa calculadora novamente? Tem, vou mandar o link aqui. Deixa eu achar aqui, ó, no aplicativo do Play Store, né? Play Store. Calculadora HP12C. Free download. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho, tá? Que eu estou procurando aqui, pessoal. Aqui, cadê? Temática financeira. O pessoal colocou aqui o link lá no Play Store para você fazer download, ó, gratuito, tá? Não é para não é para fazer download da paga não, tá? Que tá 80, achei aqui, achei aqui. Aqui.
Deixa eu copiar aqui. Tá aqui no chat, tá? Aí, ó. Essa aqui é Touch RPN Calculator HP12C. Então, acho que tem mais um aqui. Tem mais um link que enviaram. Deixa eu mandar mais um, que é para Apple, né? Daqui no nosso chat. Tá aí, ó. Duas versões, tá, pessoal? Então, quem não conseguiu ainda fazer download aí da calculadora, vai poder fazer para o seu celular, tá? Vai ser permitido o uso do celular no dia da prova? Vai. Você vai instalar essa calculadora no seu celular e você vai poder utilizar tranquilamente para resolver a sua avaliação, tá? Sendo oito, das 10 questões, 8 questões objetivas de múltipla escolha e 2 questões discursivas, onde eu vou exigir só o comando, né? As teclas que você apertou para encontrar o resultado desejado da questão. Combinado? Beleza. Podemos voltar então para a aula? Dá um feedback aí. Estão visualizando aí a tela, pessoal? Todo mundo conseguindo visualizar direitinho de novo? Dá um feedback aí para mim. Beleza, vamos lá, continua o jogo aí. Então, como que nós resolvemos uma questão aqui sobre juros simples, né? Então, vou mostrar no papel, beleza? Juros simples para nós, a fórmula é essa, né? Capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Se nós fôssemos resolver isso no papel, tá aqui, ó, no papel. Quanto que é o nosso capital aqui? Calcula os juros simples de um capital de 2.000. Capital é o dinheiro que você vai investir, né? Multiplicado pela taxa. Quanto que é a nossa taxa aqui? É de 36% ao ano. Tá aqui, ó. Então vamos jogar esses 36% ao ano, só que na forma unitária. Você vai dividir isso por 100. Então, 36 dividido por 100 vai dar 0,36. Multiplicado por esses 9 meses. Só que você não pode jogar 9 meses na fórmula. Por quê? Se a taxa é dada ao ano e o período é dado em meses, você vai ter que converter esse período de 9 meses para anos. Vice-versa. Se isso aqui é 9 meses, você poderia transformar, se é juros simples, esses 36% ao ano, para a taxa ao mês. Você dividiria 36 por 12. Então, vou fazer aqui, ó. Primeiro modo. Primeiro modo de resolver uma mesma questão. Então, pego esse 9 e divido por 12. Perfeito? Por quê? Para você transformar de meses para anos, você divide por 12. Porque se um ano é 12 meses, para você transformar 9 meses para ano, divide por 12, que vai dar quanto? 2.000 vezes 0,36. Se a gente fizer aí na máquina, 9 dividido por 12, isso dá 0,75. Se a gente multiplicar 2.000 vezes 0,36 vezes 0,35, isso dá o resultado aí do gabarito, que é os juros. Quanto que dá de juros aí? R$ 540. Olha aí, ó. Então, no papel, a gente resolve desse jeito. Tranquilo? Há uma outra forma de resolver. Se você não quisesse converter período de 9 meses em anos, você poderia converter o contrário, os 36% ao ano em meses. E ficaria a conversão, vou fazer no papel, ó. Juros que é igual ao capital, que é os R$ 2.000, vezes. Se você dividir 36 por 12, isso vai dar 3% ao mês. Olha aí, ó. Mas por que que eu estou fazendo isso? Então, 3% ao mês, na forma decimal, é 0,03 vezes 9. Então, eu converti agora não os 9 meses para um período anual, mas os 36% ao ano para um período ao mês. Dividir por 12. Se você multiplicar novamente isto aqui, ó, 2.000 vezes 0,03 vezes 9,
continua dando 540 de juros. Perfeito? Olha que interessante, ó. Agora, como que você resolve isso aqui utilizando a calculadora HP12C? Vamos lá, a gente resolveu no papel, né? No papel. Você vai bater aí os 2.000 na sua HP, a tecla CHS. Então, o que que é o CHS para nós na tecla da calculadora HP? Esse CHS indica fluxo de caixa, ou seja, saída de dinheiro. Você está pegando os R$ 2.000 que você tem no bolso e está investindo numa instituição financeira, no banco. Saiu o dinheiro do seu bolso para a instituição financeira. Na hora que você aperta o CHS, lá no seu visor, esse R$ 2.000 vai aparecer negativo na tela, porque é saída de dinheiro do seu bolso para o banco. E os R$ 2.000, ele representa o que para nós? O valor presente, ó, PV. Perfeito? Então, as técnicas que você usa na HP é 2.000 CHS PV. Os 9 meses, aí tem aqui a parte difícil da calculadora. A HP, ela resolve, acho que 99% dos problemas a juros compostos. É mais fácil você resolver problema de juros compostos do que juros simples, porque no juros simples, você vai ter que converter esses 9 meses para um período em dias. Olha só que coisa difícil, ó. Então, no papel é mais fácil, né? Resolver problema de juros simples. Então, como que você faz para transformar 9 meses em dias? Você vai pegar esses 9, enter 30 vezes, multiplicar por 30, né? Então, na hora que você pega aí 9 e multiplica por 30, você pega aí na multiplicação, 9 vezes 30 dá 270 dias. Então, na hora que você bate aí 9 enter 30, né? Lembrando que está dentro de parênteses, tá? É tecla. 9 enter 30 vezes N. Lá no seu visor, até aqui, ó, vai aparecer 270. Não, bem aqui, ó, bem aqui, na verdade, ó. 270, que é a quantidade de dias investido. Aí você bate o N. Qual é a taxa de juros? A taxa de juros permanece a mesma. Digito 36. E como ele quer os juros, né? Se você apertar aí IFINT, o que é o IFINT, pessoal? É a função laranja, tá? O EF, e você ativa o INT, esse INT aqui, está lá na parte superior, indica juros simples. O que vai aparecer no resultado do seu visor? Vai aparecer os R$ 540 também. Beleza? Beleza? Então, 3 modos de você resolver a mesma questão. Ó. Primeiro modo, onde você transformou os 9 meses no período anual. O segundo modo, onde você fez o inverso, você transformou os 36% ao ano, né, nos juros ao mês, 36 por 12 dá 3% ao mês, que na forma unitária é 0,03, que dá 540. E você usou os comandos da sua HP12C. Perfeito? Perfeito aí, né, pessoal? Este material eu vou colocar para vocês lá na plataforma A, tá? Vai ficar assim, ó, questões selecionadas de matemática financeira, com a data de hoje. Beleza? Segue o jogo então aqui, ó. Calcular a taxa de juros trimestral proporcional à taxa de 24% ao ano. Então, vou fazer algumas considerações aqui. Toda vez que tiver escrito taxa de juros proporcional, esse termo proporcional indica que isso aqui é juros simples. Perfeito? Toda vez que você ouvir falar o termo proporcional, você está se referindo a juros simples. Se na pergunta tivesse escrito juros equivalentes, olha aí, ó, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Se tivesse escrito dessa forma, juros equivalentes,
Juros equivalentes, você está se referindo a juros compostos, perfeito? Então, questão aí de nomenclatura. Em qualquer problema onde você ouvir falar juros proporcionais, você está se referindo a juros simples. Se você ouvir juros equivalentes, você está trabalhando com juros compostos. Perfeito, pessoal? Entendido nesse ponto? Então, o que são juros proporcionais? Então, bem fácil, né? Ele quer que você transforme esses 24% ao ano no seu proporcional ao trimestre. Então, vou reescrever aqui, ó. Transforme 24% ao ano em seu proporcional, ao trimestre. Então, se nós usamos a palavra proporcional, ele está se referindo a juros simples. Então, é bem fácil, né? No cálculo manual, se um ano possui 4 trimestres, olha aí, ó. Né? Por que um ano possui 4 trimestres? Você vai fazer, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha aí, ó. 4 pedacinhos de 3 meses cada. Então, você vai pegar 24 e dividir por 4, que dá 6. 6 o quê? 6% ao trimestre. Beleza? Então, uma questão simples de proporcionalidade, né? Se você tem aí 24% ao ano, o proporcional dele ao trimestre, você vai pegar os 24 e dividir por 4. Por quê? Porque um ano possui 4 trimestres. 24 por 4 dá 6. 6% ao quê? Ao trimestre. Cálculo manual. O que você vai fazer na HP? Facílimo também, né? Tá vendo aí a rapidez? Você vai pegar o 24, digitar o 24, apertar a tecla Enter, digitar o 4 e no final você aperta a tecla de dividir. O que vai aparecer no seu visor? 6. Mas esse 6 representa o quê? 6% ao trimestre. Perfeito? Tranquilo até aí, pessoal? Algum grau de dificuldade? Acho que nenhum, né? Então, vocês trabalhando com a máquina, eu sugiro que você treine um pouco a partir desse manual. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão aqui, ó. Calcular a taxa de juros anual proporcional à taxa de 3% ao mês. Então, vou mudar a pergunta de novo, né? Transforme 3% ao mês, 3% ao mês em seu proporcional, ao ano. A gente já sabe, né? Um ano corresponde a 12 meses. Se é proporcional, lembrando, né? A palavrinha proporcional, ela está relacionada a juros simples. Se a gente usasse o termo equivalente, estaria relacionado a juros compostos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar esse 3 e multiplicar por 12, que vai dar 36% ao ano. Simples assim. Beleza? Outro exemplo, se fosse 4% ao mês, qual seria o seu proporcional ao ano? Seria multiplicar por 12, que daria 48% ao ano. Vice-versa, né? Se ele quisesse que você transformasse 48% em ser proporcional ao mês, você iria dividir por 12
e voltaria a ser 4% ao mês. Moleza, 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 hein? Mas vamos lá. Como a gente resolve esse problema usando HP12? Você pega o 3, digita, aperta a tecla Enter, digita o 12 e no final você aperta a tecla de multiplicação. O que vai aparecer no seu visor? Os 36% ao ano. Perfeito? Perfeito, né, pessoal? Mais uma de juros simples. Tá aqui, ó. Calcular os juros simples de um capital de R$ 1.000, a taxa de 38% ao ano, durante 2 anos e 8 meses. Considere o ano comercial de 360 dias. Como que a gente resolve isso no papel? No papel, a fórmula é essa, né? Juros que é igual a capital, que multiplica I, que multiplica N. E é taxa, N é tempo. Quanto que é o nosso capital? R$ 1.000, que multiplica a taxa. Vou deixar aqui a taxa, né, lá, 0,38, primeiro modo. Se isso aqui está o ano, vou pegar os 2 anos e 8 meses. Então, eu tenho que converter, né, esses 8 meses aqui para o período anual. 8/12. Se você simplificar aí, ó, 8/12 dá 4/6. Se continuar a simplificar, dá 2/3. 2/3 em decimal, se você pegar 2 dividido por 3, dá 0,66, né, em decimal, ó. Dízima periódica constante. Se você somar com os 2 anos, que é a parte inteira, isso vai ficar, ó, 2,66666. Se você multiplica tudo isso, 1.000 vezes 0,38 vezes 2,66666 dá 1.013,33. Olha lá, igual o gabarito, ó. Você fala, professor, não entendi, está confuso essa parte aqui de 2 anos e 8 meses. Tem um segundo modo que você pode resolver. Qual é o segundo modo? A mesma fórmula dos juros, os mesmos R$ 1.000, só que agora você pega esses 0,38 e transforma ao mês. Quanto que dá 38 dividido por 12? Dá 3,1666, ó. 3,166. Só que a gente não vai jogar na forma decimal. Aliás, ele não vai jogar na forma percentual, né? A gente tem que jogar isso aqui dividido por 100. Então, se você dividir esse valor por 100, na verdade dá 0,031, 0,031,666. E converte esses 2 anos e 8 meses tudo para meses. Como isso aqui foi transformado para um mês, 2 anos não são 24 meses? Mais 8. 24 mais 8, 32. Olha que interessante, ó. Se você fizer essa multiplicação, 1.000, que multiplica 0,31666 vezes 32, continua dando os R$ 1.013,33. 1.000 vezes 0,03166 vezes 32. Quanto que dá no final? R$ 1.013,33. Perfeito? Não quero cálculo manual, tá? Só estou mostrando. Como que a gente faz isso aqui na HP12C? Modo prático. 1.000 digitado. CHS. Lembra que é CHS? É o fluxo de caixa, né? Se você aperta CHS, sai dinheiro do seu bolso para a instituição financeira. Esses 1.000 que você aplicou é o PV, valor presente. O que você converteu aqui? Você converteu os 2 anos e 8 meses, tudo para dias, ó. Então, vou fazer aqui, ó. 360 dias vezes 2 dá 720 dias. 8 meses vezes 30, se eu multiplicar isso aqui por 30, dá 240 dias. 720 mais 240 dias, olha aí, ó, dá os 960, ó.
960N, que é N é a quantidade de o prazo, né, dias. E 38 continua sendo lá a nossa taxa de juros, 38i. Na hora que você aperta a tecla F Int, vai aparecer no seu visor o valor aí dos juros de R$ 1.013,33. Tá tranquilo, pessoal? Vou fazer uma pergunta direta aqui para vocês. Vocês preferem resolver na forma manual ou vocês preferem resolver com HP12C? Hum? Forma manual mesmo, com as fórmulas, ou prefere já usar direto a sua calculadora? A Ana Paula está digitando aí. Vamos ver o que vocês preferem. Calculadora, né? Então, só para lembrar uma coisa, né? Claro que para o nosso curso aqui, né, de matemática financeira, como nós estamos agilizando para você ser um profissional, a pessoa pergunta assim, professor, por que a gente estuda matemática financeira? Onde que ela é utilizada mesmo na vida real? Então vamos lá, um pouco aí de teoria para vocês. Tudo tem um porquê, né? Então, antes do cara ser grande corretor, um financista, né, que a gente fala, né? Com certificação, claro, tá, pessoal? Se você for fazer um curso de finanças aí, a indicação que eu faço é que você faça logo o curso da Ambima, né, para você ter a certificação, para você ser o quê? Um analista financeiro. Por exemplo, hoje você vê aí, né, nos canais do YouTube, a maioria dos canais que você tem aí são canais de educação financeira, né? Pessoal que, como é, Natália Cury, Primo Rico, Primo Pobre. Então, os canais de educação financeira, de uma forma geral, são os que mais são divulgados aí pelo YouTube. Só que tem um porém, tá? Tem uma legislação aqui no Brasil. Você não pode dar indicação de investimento se você não tiver certificação, autorização para isso. Beleza? Então, para você dar dicas, né, para uma pessoa investir, você precisa ter a licença, igual como você tem lá a licença para dirigir. Então, na hora que você for fazer indicação de um investimento, a primeira coisa que o pessoal vai te cobrar aí é a certificação ABIMA, tá? Se você, por isso que quando você vê aí o pessoal dando dica, né, de investimentos, falando sobre educação financeira, ele até fala no final, isso aqui não é uma dica de investimentos. Mas por quê? Porque está se isentando, né? Se ele for dar uma dica para você investir, você precisa ter certificação. Então, a disciplina mais básica, vamos falar assim, mais básica para você se enveredar para o mundo de finanças é a matemática financeira. Sem a matemática financeira, não tem como você trabalhar de modo algum com finanças, tá? Ela é o básico do básico do básico do básico para você se enveredar por esse universo maravilhoso aí, né, do sistema financeiro. Então, uma disciplina muito importante, tá? Vocês que querem trabalhar em banco, você gestor financeiro, trabalhar com consultoria contábil, consultoria em geral, a matemática financeira é uma disciplina importantíssima, imprescindível, tá? Indispensável. Beleza? Então segue o jogo aqui, né? Então a gente já resolveu aqui uma de juros simples. Então a gente vai resolver essa aqui também, ó. Que montante receberá um aplicador que investiu R$ 10.000, a taxa de juros simples de 42% ao ano durante 3 anos e 2 anos e 3 meses. Considere o ano comercial. Pela fórmula, aqui, ó, pela fórmula seria isso, ó. Montante, que é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Essa fórmula que eu estou escrevendo para vocês é a fórmula do montante a juros simples. Perfeito? Olha aqui, ó, juros simples. O N está multiplicando pelo I. Se eu mudar essa fórmula,
Olha aí, o pessoal que vai fazer concurso aí do Banco do Brasil, né? Eu botei esse N não mais multiplicando pelo I, mas como expoente. Isso deixa de ser a fórmula do montante a juros simples para ser a fórmula do montante a juros compostos. Olha que interessante, ó. Essas duas fórmulas são as mais solicitadas. Se você for fazer qualquer concurso onde tenha lá matemática financeira, que no caso agora vai ser o edital, né, para concurso do Banco do Brasil para escriturário, ou quando sai o concurso para a Caixa Econômica, para técnico bancário novo, TBN, essas são as duas principais fórmulas. Forma do montante de juros simples, forma do montante de juros compostos. Beleza? Então, se eu fosse resolver no papel aqui, ó, vou usar o papel de novo, ó. Vou usar essa fórmula aqui, ó. Como é juros simples, cadê? Ó, juros simples, ó. Tem que vir discriminado na questão. Se não vier, fica dúbio, né? Qual o montante que ele vai receber? Então, vamos pegar essa fórmula aqui. Montante. Quanto que é o capital? R$ 10.000 multiplicado por um mais. Quanto que é a taxa de juros? 42% ao ano. Né? O que que eu posso fazer aqui? Ó? Vou fazer o modo mais simples. Tu pode pegar esse 42 e dividir por 12 e transforma essa taxa ao mês. E pega esses 2 anos e 3 meses e transforma tudo para meses. É uma das formas. Se você pegar aí 42 dividido por 12, 42 dividido por 12, vai dar 3,5, ó. 3,5% ao mês. Então joga aqui, né? Na forma unitária, ó. 0,0. Se tu dividir 3,5 por 100, vai dar 0,035, ó. Multiplicado por 2 anos e 3 meses. Mas como você converteu isso para um mês, vamos converter isso tudo para meses. 2 anos são 24 meses, mais 3 meses dá 27, ó. Se você fizer a solução dessa forma, vai dar lá os 10.450, ó. 10.000, primeira multiplicação, né? 0,035 vezes 27, que vai dar 0,945. Olha que interessante, ó. Então, o montante de juros compostos vai ser 10.000, que multiplica 1,945, que multiplicado pelos 10.000 vai dar um montante de 1, 2, 3, 4, 19.450. Olha aí no papel como fica, ó. Fica beleza? Então, na HP, como a gente vai resolver isso? Digita-se os 10.000, aperta a tecla CHS, que vai mudar o sinal. Isso é o PV. 810, tu transformou tudo isso aqui para dias, né? 2 vezes 360 dá 720. 3 vezes 30 dá 90, que vai dar esse 810 dias. 810, aperta a tecla N. 42 tu deixa, que é a taxa, e aperta o F int. Até aqui, se você apertar até aqui, vai dar isso aqui, ó. 9.450, que é só os juros, mas ele perguntou o montante. Como você faz para encontrar os juros? Tu aperta no final a tecla mais. Ele vai somar esses 10.000 inicial com o valor dos juros que você teve na sua tela. O que que vai aparecer? Os 19.450. Perfeito? Tranquilo, né, pessoal? Então tá aqui, ó. Vamos lá para juros compostos, então? Deixa eu fazer uma aqui, ó. A juros compostos para vocês. A gente já resolveu muito de juros simples, né? Vamos fazer algumas de juros compostos. Vamos lá para frente, ó. Deixa eu achar aqui os juros compostos. Então, esse material é formidável, tá?
Material que eu utilizo para dar treinamento para o pessoal que vai fazer concurso. Vou pegar aqui uma de juros compostos. Tá lá na frente. E eu não vou cobrar tudo na prova, tá, pessoal? Só o que eu estiver passando aqui, tá? Então, vocês. Tá gravado, né? Então, não tem problema. Achei a questão, ó. Beleza. Então, a questão 28, ó, marque aí, ó, que eu vou mandar esse material para vocês também. Essa questão 28, ela já é uma questão que envolve juros compostos. Beleza? Qual é a fórmula que você tem para montante a juros compostos? Vou escrever a fórmula aqui no papel. Montante, que é igual a capital, 1 mais I elevado a N. Perfeito? Essa é a fórmula do montante a juros compostos. O que ele fala aí nessa questão? Peguei emprestado R$ 10.000 a juros de 3% ao mês, pelo prazo de 6 meses, com capitalização composta. Presta atenção aqui, ó. Questão de língua portuguesa, interpretação. Tá? Lá no dia da prova, no enunciado, eu vou colocar: considere o regime a juros simples. Considere o regime no regime de capitalização composto ou composta. Então tem que vir discriminado, tá? Isso até é um alerta para os concurseiros, né? As bancas, quando elas elaboram questões de matemática financeira, que está dentro de raciocínio lógico quantitativo, elas têm que especificar o que ela quer, se é juros simples ou se é juros compostos. Se não vier anunciado nenhum nem outro, a questão fica dúbia. Você não sabe se é para resolver a juros simples ou composto. Aí a questão é anulada e todo mundo ganha o ponto. Beleza? Mas não se preocupe, tá? Na nossa prova avaliação vem totalmente especificado corretamente se eu quero no regime de juros simples ou se eu quero no regime de juros compostos. Como aqui já está discriminado os juros compostos, a gente vai utilizar a fórmula do montante a juros compostos, beleza? Então, quanto que é o capital? Aqui, vou resolver no papel, 10.000. Então, vou frisar aqui, ó, vou botar um asterisco aqui, ó. Nós vamos ter 4 questões das 8 objetivas de juros compostos na nossa prova. Beleza? Metade das questões da nossa avaliação oficial são questões que envolvem juros compostos. Então, a gente vai ter que utilizar esta formulazinha aqui, ó. Beleza? Estou entregando o jogo para vocês, ó. Então, beleza. Se o capital é 10.000, a taxa de juros é de 3% ao mês, vamos lá. 1 mais taxa de juros 3%, você vai converter isso para a forma unitária. 3 dividido por 100, 0,03. Elevado à sexta potência, que são 6 meses de aplicação. Olha aí, está armada a conta. Ó. Perfeito? Se tu aplicou 10.000 a 3% ao mês durante 6 meses, esses 10.000, 3% da forma unitária, vai 1 mais 0,03, vai dar 1,03 elevado à sexta potência. Como vocês vão estar com máquina aí no dia, sua HP, ou até uma calculadora convencional. Aqui está o ponto-chave da questão, tá, pessoal? 1,03 elevado à sexta potência, só para lembrar uma coisa para vocês. Juros compostos, no regime de capitalização de juros compostos, isso quer dizer que é juros sobre juros. Então, na nossa vida diária, na nossa vida real, onde você tem bancos, instituições financeiras, ali na 7 de setembro, né? Você tem várias financeiras, né? Você tem lá Caroline, IB, Sicredi, todos eles trabalham, todos eles, linha de financiamento de crédito, com juros compostos. Tá? Vou botar aqui, né? 99%
dos problemas que nós temos na vida real, a gente trabalha com juros compostos. Mas a gente não aplica não, professor, juros simples? Sim, a gente aplica juros simples, mas, por exemplo, pro rata die, juros de mora, todos aqueles valores que são menores do que 30 dias, você usa juros simples. Mas o que que é isso? Vou dar um exemplo aqui. Está com um boleto lá de R$ 1.000. Ele vence dia 28. Aí você vai pagar dia 29. O que que você vai pagar de acréscimo? Um prorata die. Aí você aplica juros simples. Você vai pagar aquele R$ 1, aqueles centavizinhos. Aí você aplica juros simples. Passou de um mês completo, aí passa a considerar juros compostos. Então, na maioria dos casos, você trabalha, 99% com juros compostos. 1% aí você trabalha com juros simples. Mas então, o que que é 1,03 elevado à sexta potência? 1,03 elevado à sexta potência, pessoal, é 1,03 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Olha aí, ó. Fazer uma perguntinha. Isso dá trabalho? 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. 2, 3, 4, 5, 6. Se for um concurso aí, já vou até antecipar, se for um concurso do Balão do Brasil, o cara bota uma questão dessa. Vai dar trabalho para o candidato? Vai dar trabalho para o candidato. Ele vai ter que multiplicar 1,03 por ele mesmo 6 vezes. Né? A pessoa pensa que é multiplicar 1,03 vezes 6. Não. Como isso aqui está elevado à sexta, é isto aqui, ó. Então você vai ter que fazer isso no manual, né? Eu não vou fazer aqui, claro, né? Mas como a gente faz isso na máquina? Se você pegar uma máquina científica ou seu celular, você vai achar aí, ó, 1,03 circunflexo 6. Fazer pelo celular, 1,03, pode ser essa tecla, ó. Y é a base, x expoente 6 igual. Ou ainda pode ser o contrário, ó, dependendo do seu celular, ó. 0,03, x é a base, y expoente 6 igual. Se a gente fizer isso aqui, 1,03 elevado à sexta vai dar 1,1940. Olha aí, ó, 1,1940. 1,1940. Então, se você pegar aí montante, que é igual a 10.000 vezes 1,1940, que é o resultado desse fator cumulativo, olha o termo que eu usei, hein? Isso aí, tudinho que você está vendo, esse 1 mais 0,03 elevado à sexta, ele tem um nome na matemática financeira. É chamado de fator cumulativo. Tudo isso aqui, ó. Fator cumulativo ou acumulativo, tanto faz. Que é 1,03 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Se você pegar aí o resultado dele, 1,1940 vezes 10.000, quanto que vai dar isso? Claro, claro que só botei 4 casos, né? Mas, na verdade, é 1,1940, 52,297. Deixa eu aumentar aqui, ó. 19,40, 52. Na hora que você multiplica tudo isso pelos 10.000, bate com o valor aqui, ó. 11.940,52 reais. Perfeito, pessoal. Quantas questões nós vamos ter mesmo na nossa prova, avaliação oficial N1, das 8 objetivas de juros compostos? 4 questões. Já estou entregando o jogo para vocês, ó. Entregando, né? Entregando o jogo, ó. Não, não, hoje não é revisão para a prova, não. Já estou entregando o jogo aqui para vocês. Daí vai ter mais encontros. Eu estou falando que das 8 questões, 4 questões vão envolver montante de juros compostos. Beleza? Já marca essa questão aqui, ó. A questão 28 aí, ó.
Se eu for botar tudo que eu estou ensinando aqui para cair na prova, tá? Eu só mudo os valores aqui, ó. Por exemplo, lá na prova, em vez de ser de 10 mil, eu só mudo para 20 mil. Complico nem a vida de vocês, ó. Beleza? E na HP? Como a gente faz na HP? Vamos lá no dia da prova. Ah, não, professor, não vou fazer isso aqui pelo manual, não. Eu vou obrigar você a fazer manualmente? Não. Você está lá com a sua calculadora, está lá no seu celular, você vai aplicar isso aqui, ó. Digita 10 mil, aperta a tecla CHS, aperta a tecla PV, isso aqui é o valor presente. Quanto que é a taxa? Tá vendo que é mais fácil resolver juros compostos do que juros simples? 3, digito 3. Isso não é a taxa? Olha aqui, ó, no papel, isso aqui era a taxa, ó. Só que na fórmula a gente joga no decimal. Na HP tu joga do jeito que é, 3i. Quanto que é o prazo? 6n. E o FV para nós é esse montante aqui, ó. Quanto que vai aparecer no seu visor? R$ 11.940,52. Nossa, que fácil, né? Se você souber usar a sua calculadora no dia da prova, isso aqui já aconteceu com todas as turmas, tá, pessoal? Acredito que a minha avaliação de matemática, a turma que mais demorou para fazer as 10 questões levou 35 minutos. Olha, 35 minutos para fazer a prova. Claro que se eu fosse pedir cálculo manual, aí você ia usar, né, o tempo todo, né, das 19 até as 21h45 minutos. Mas como a gente vai usar a calculadora, em 35 minutos no máximo, ó, você resolve a prova. Beleza? Novamente, o que vocês acharam? É mais fácil resolver no papel ou resolver na HP12C? Logicamente que é mais fácil resolver aí pela sua calculadora HP12C, desde que você saiba utilizar os comandos, né, pessoal? Olha os comandos aí, ó. Beleza? Então, só para a gente treinar, tá lá na prova, ó. Eu só mudei o valor de 10 mil para 20 mil. O que que você vai fazer? No lugar desses 10 mil aqui, você vai acrescentar o 2. Falta 20 mil. Né? E aqui na forma do montante, no papel, em vez de ser 10 mil aqui, ó, você joga os 20 mil aqui, ó. Né? Quanto que dá o montante nesse caso? 1,20 mil vezes 1,194052. Daria 23.881,04. Simples assim, ó. Então, lá na prova, né, em vez de eu utilizar os 10 mil reais aqui, eu utilizo os 20 mil. Só vai mudar a operação, né? Olha aí, ó. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, olha só, no papel, como fica, ó. Esse material é excelente, tá? Por que que esse material é excelente? Ele já vem com toda a solução para vocês. Não deixei nada em branco. Resolvi cada uma das questões. Daí, o montante é juros compostos. 10 mil a capital, 3% ao mês, a gente divide por 100 e eleva a sexta potência. Só que a gente tem que resolver os termos em evidência, né? Lembra das expressões algébricas? Primeiro se resolve parênteses. Segundo, colchetes. Terceiro, chaves. Depois, multiplicação ou divisão, o que aparecer por primeiro. Ali a aplicação, né, das expressões algébricas na matemática financeira. Essa é uma crítica que eu faço, né? Às vezes você está estudando, né, lá no ensino fundamental, aí vem aqueles livros, né, que você só resolve, você fica mecânico, né? Só, calcule o valor de X, né? Encontre o valor. Só que explica a finalidade, né? Por que que você está utilizando. A gente tem agora a aplicação só no real. Então vamos lá. Vamos para mais uma? Tá aqui, ó.
Mas a gente vai finalizar a nossa aula, tá? A gente vai finalizar às 8h15, tá, pessoal? Eu vou deixar esse material para vocês lá na plataforma e a vídeo aula gravada. Então vamos lá, questão 29, mais uma, lá para a prova, né? A gente vai ter 4 questões das 8, 4 questões. Quanto de juros terá que pagar uma pessoa que emprestou R$ 10.000 a taxa de 2% ao mês de juros compostos? Olha aí, ó. A questão ela já traz para você, enunciado, qual o regime de capitalização que você tem que usar pelo prazo de 8 meses. Vou resolver aqui no papel, ó. No papel. Montante igual a capital, 1 mais I elevado a N. Perfeito? Fórmula do montante é juros compostos. Montante, quanto que é o nosso capital? Os R$ 10.000. 1 mais. Quanto que é a taxa de juros? 2% ao mês, dividido por 100, 0,02. Elevado à oitava potência. Montante, que é igual a R$ 10.000. Quanto que dá 1 mais 0,02? Primeiro respondeu o que está em evidência, né? Dentro dos parênteses. 1,02 elevado à oitava potência. Pergunta novamente. Já pensou se eu cobrasse isso manual na nossa prova? O que é 1,02 elevado à oitava potência? Seria ralado ou não, pessoal? Hum? Posso cobrar, então? Posso cobrar manual ou vocês preferem a máquina? Querem, uma... Querem que eu desconsidere os comandos ou posso pedir aí manualmente? Dá um feedback aí. Na questão 9 e 10, em vez de eu utilizar comandos da HP, peço para você resolver. Mostre o cálculo. O que é 1,02 elevado à oitava? É 1,02 multiplicada por ele mesmo 8 vezes, ó. Dá trabalho? Dá um feedback aí, Bruno. Tem gente que gosta, tá? E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta mais uma, né? 8. Querem que eu faça assim uma? Para vocês treinarem? Dá um feedbackzinho aí. Vocês que mandam. Tainá falou não. Não, professor. Cadê a Adaleia? Adaleia, você quer, Adaleia? Melhor na HP, né? Beleza. Benhur, não. Tranquilo, então. Beleza, tranquilo. Cristiane, também não. Então vocês que mandam, tá? Aqui quem manda é o cliente. Perfeito. Bom, vocês vão lá usar a calculadora. Então tá aqui. Então, se fosse receber no papel, quanto que daria 1,02 elevado à oitava potência? 1,171659. Isso aqui tudinho, se você fizer no papel, 1,171659. Não é que tá parecido o resultado? Olha só. Tá parecido, mas não é o resultado ainda, né? Por quê? Porque você vai ter que multiplicar pelos 10.000, ó. Então, 1,171659 multiplicado pelos 10.000 vai dar lá, né? O valor de quanto? 11.716,59 centavos. Só que tem um problema. Ele não pediu o montante. Presta atenção na alternativa, ó. Ele pediu juros. O que a gente vai ter que fazer então, lá na alternativa? O que é os juros? É esse montante aqui, ó, menos o capital de 10.000. Beleza? Então, só para lembrar uma coisa, ó. Se montante é capital mais juros, então os juros é o montante menos o capital. Se eu deixar isso aqui na alternativa 11.616,59, isso aqui não é juros. Isso aqui é o montante. Então, qual é o valor do capital?
Tu vai pegar esses 11.756,59, subtrair pelos 10.000. Então, quanto que dá os juros? 1.716,59. Beleza? Então, ainda falta aqui, né? 11.716,59 menos os 10.000 reais, que é o capital. Agora sim, você tem os juros. R$ 1.716,59. Mas vamos lá, e na prova? HP. Tá aqui pela HP, ó. Os 10.000, né? CHSPV. 2, que é a taxa de juros. 8, que é o prazo N. Quando você aperta o FV, aí sim aparece no seu visor os 11.716,59. Só que você tem que subtrair esse valor ainda pelos 10.000. Aí você continua, né? Se você fosse continuar aqui, ó. Enter 10.000 menos. Aí você veria no seu visor R$ 1.716,59. E aqui está, olha aqui, ó, a solução usando aí, eu resolvi lá, né? Mas já está tudo definido para vocês. Forma do montante, ó. Lembrando que isso aqui é o fator acumulativo. Ou ainda, vai depender de livro para livro. Fator cumulativo. Ou ainda, cofator. Aí, ó. 3 formas de você chamar a mesma coisa, ó. Perfeito, pessoal? Então tá aí, né? A gente deu umas soluções de algumas questões de juros simples e algumas questões de juros compostos. O que é que eu vou fazer então? Vou disponibilizar esse material. Isso aqui tem na Amazon, tá? Em forma de livro, tá? Se você quiser gastar aqui, ó, deixa eu procurar aqui, ó. Só um minutinho. Eu mostro para vocês, ó. Mas não precisa, né? Já estou fornecendo para vocês aqui. Aqui, ó. Se quiser mesmo na forma digital, tem lá na Amazon para vocês. Vê? Amazon, Amazon. Tá o endereço aqui. Matemática financeira, Carlos André. Vou copiar o endereço aqui, ó. Tem disponível lá na Amazon, meu livro, ó. Que é o mesmo, tá? Só que lá tem capa, tem isso tudo. Olha aí, ó. Lá na Amazon. Essência da Análise de Matéria Financeira, usando a calculadora financeira HP, professor Carlos André. Beleza? Então, o que é que eu vou disponibilizar para vocês? Vou disponibilizar este material na plataforma A e vou deixar essa aula gravada lá. Beleza? Deixa eu anotar aqui. Já anotei aqui os participantes da aula de hoje, tá? Então é isso, pessoal. E aí todos, né? Um bom final de semana. Tá? Não esqueçam lá de cumprir os prazos das questões dos módulos e estudem por esse material que eu estou enviando para vocês, tá? Principalmente as que eu resolvi hoje, tá? Que vão cair na prova. Bom? Assim que tiver disponível a aula, a gravação, já ponho lá, tá? E agora mesmo, quando acabar a aula, já ponho lá esse material de hoje, que são as questões selecionadas de matemática. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Perfeito? Então é isso, galera. Bom final de semana, bom descanso. E não esqueçam de cumprir os prazos lá dos módulos, tá? Não deixe acumular. Depois vira uma bolinha de neve para vocês.
à noite. Valeu, galera. Até a próxima.